da tua santa palavra, Pai. Palavra esta, Pai Santo Senhor, que nos alimenta, meu Deus, e que é vida. Jesus, amado Senhor, muito obrigada, meu Deus, pelo teu sacrifício por nós, Senhor. Abençoa o querido irmão Renato, meu Deus, abundantemente, meu Deus, com teu espírito, para que tu uses, meu Deus, para nos transmitir a palavra que cada um de nossos corações precisa ouvir, para que assim nós nos conformemos à imagem do teu santo Filho. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? A paz do Senhor a cada um que está aqui. Deus possa abençoar nessa tarde, né? Nesse sábado, sabato judaico, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, vamos iniciar hoje o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós vimos ali o naufrágio, estudamos ali que Paulo, né? Ele encorajou todos ali, eles sentiram que chegavam como nós vimos, sentiram que chegavam aí em alguma terra, jogaram ali a âncora, o prumo, né? Na verdade, o prumo, e viram que dava 20 braçadas, depois viram que dava 15 braçadas, e começaram jogaram as âncoras, né, para que o navio pudesse parar. Paulo encorajou todos para que se alimentassem, né, porque no dia seguinte, era meia-noite, né, mas no dia seguinte poderia ser que fosse necessário terem que nadar, né, terem que nadar até a terra firme, né, e todos ali, Paulo dá aquele, encoraja todos se animam, né, todos cobraram ânimo e se puseram a comer. O navio tinha 276 pessoas, e quando amanheceu, eles encontraram ali um local que poderiam encalhar o navio e navegaram ali. Nós vimos que eles alçaram a vela da proa, né, a vela que fica ali na frente do navio, e eles encalharam o navio, as ondas começaram a quebrar ali, foi levantado ali entre os soldados, né, uma pequena discussão ali, um parecer para que matassem os presos, né, mas o centurião ali, querendo preservar a vida de Paulo, não permitiu que assim o fizessem, né, mas ele apenas deu a ordem para que todos, quem soubesse nadar, que podia nadar, e quem não soubesse, que pegasse ali, se agarrasse em tábuas, se agarrasse nos destroços do navio e chegasse em terra firme, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E a palavra do Senhor termina, versículo 27, um cumprimento de uma promessa feita ao próprio Paulo, através de sonho, né? Que nenhuma vida seria perdida, e foi assim que todos se salvaram em terra, né? Então nenhuma vida foi perdida, né? Quando o Senhor cumpre as suas promessas, quando o Senhor fala, promete, ele cumpre as suas promessas. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Estamos agora no último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Então, depois de 2 semanas, né, de um mar tempestuoso, a terra firme apareceu ali, finalmente apareceu, muito reconfortante, né? Aquelas pessoas que sofrem algum tipo de turbulência durante um voo, não vê a hora de pisar em terra firme, e foi o mesmo caso aqui, né? Eles não viu a hora de pisar em terra firme, foi bastante reconfortante, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E não haveria mais navegação, né? A navegação já estava parada. Essa ilha aí, eles vão ver no versículo 28, capítulo 28, versículo 1, que era a ilha de Malta, e as navegações estavam realmente cessadas, né? Vamos ler o versículo 1, ó. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Então, eles encontraram aí realmente uma ilha habitada por pessoas, né? Então, uma ilha habitada por pessoas, né? Versículo 2 fala que os bárbaros trataram-no com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-no a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, nós temos aí que as promessas do Senhor na vida de Paulo, elas tinham que se cumprir, né? O Senhor tinha prometido a Paulo que era necessário que ele permanecesse, que ele estivesse perante César, e Paulo não estava perante César ainda, era necessário Paulo ainda chegar em Roma. Então Deus tinha que abençoar, Deus tinha que proteger Paulo até que ele chegasse em Roma, né? Então o favor de Deus ainda estava sobre Paulo, ainda estava sobre todos. Não adiantava nada, por exemplo, eles sobreviverem a uma tempestade e chegarem numa ilha desabitada, uma ilha que não tivesse comida, que não tivesse água, né? Água, eu falo água potável, né? Água boa para beber.
Então, não, imagine se não tivesse ninguém na ilha, não passasse barcos por ali, não tivesse água, não tivesse comida, todos iriam morrer de frio, todos iam morrer de comida, né, de inanição. Então, todos estavam ensopados, né, e lembrando que era inverno, então ventos frios, né, o inverno, noites frias. O povo que habitava na ilha podia ser hostil, né, também tinha isso, né, podia ser um povo ali hostil, que não aceitasse o domínio de Roma, poderia se rebelar ali contra aqueles soldados, contra o centurião, contra os presos. Só que tudo estava acontecendo conforme a presciência do Senhor, tudo estava acontecendo conforme a mão do Senhor. Ao chegar em terra, uma boa notícia. A ilha era habitada, a ilha se chamava Ilha de Malta. Malta significa mel. Nessa época, essa ilha pertencia, claro, à região da Sicília, né? Nós temos duas regiões bastante parecidas, né? Nós temos a região da Cilícia, que é onde fica, por exemplo, Tarso, né? Paulo é natural de Tarso, da Cilícia, e essa ilha que era na região da Sicília, né? Que é uma região ali, hoje da atual Itália, né? Então, a Malta pertencia a essa região, hoje ela não pertence mais a essa região da Sicília, né? A outra região é a Cilícia. Glória a Deus. E Malta ficava mais ou menos 96, 100 quilômetros do continente, 100 quilômetros ali da Itália, né? De hoje, da Cilícia, por assim dizer, da região da Itália, né? Então, e Malta possuía portos, né? Possuía comércio também. Era uma cidade realmente habitada e os habitantes eram de origem fenícia, né? Eles falavam ali um dialeto do fenício e eram bastante hospitaleiros. Os malteses, né? Por assim dizer, chamado aqui de bárbaros, né? Foram chamados de bárbaros, mas não porque eles eram rudes. A gente realmente tem essa conotação, né, no português de chamar de bárbaro aquela pessoa rude, aquela pessoa truculenta, aquela pessoa selvagem, mas eles eram bárbaros unicamente porque eles não falavam o idioma grego. Então, eles eram chamados, o termo aqui era barbaroi, significava ali nativos, né, que não falavam grego. O dicionário, por exemplo, o dicionário Strong, né, que eu gosto de pegar os termos em grego, termos em hebraico, ele diz que esse termo aqui é usado pelos gregos para referir-se a qualquer estrangeiro que desconhecia a língua grega, quer mental, quer moralmente. Então, era chamado de bárbaro, né? Por exemplo, os persas eram chamados de bárbaros. Outros povos aí dominados eram chamados de bárbaros. É só a gente pegar, por exemplo, a questão dos judeus. Ó. Os judeus, quem não era judeu, era chamado de gentio para os judeus. Então, para os romanos, quem não sabia falar o grego, era chamado de bárbaro. Não no sentido esse sentido que adquiriu através da história de crueldade, né, de rudeza, né, mas aqui é porque justamente só porque não falava a língua grega, né. Então, a gente vê, ó, que eles foram tratados com humanidade. Então, de bárbaro mesmo, como a gente conhece hoje, não tinham nada, né? Eram apenas realmente pessoas que não falavam grego, a língua grega, né? Então, eles trataram aqui novamente a palavra, nós vimos a palavra filantropos, né? Nós vimos aquela palavra ali que fala de humanidade, né? De bondade, né? De beneficência. Então, eles acolheram aqui de uma forma amorosa, né? Os malteses, os bárbaros da ilha de Malta, acolheram de uma forma amorosa, acenderam uma fogueira, né? Estavam todos molhados, estavam todos com frios, e eles acenderam uma fogueira, acolheram a todos, né? Caía chuva, então estava chovendo ali. Então, que bênção, né? Um povo hospitaleiro. Como eu falei, de nada adiantava vencer o mar, vencer aquela tempestade, nadar ali para salvar a própria vida e chegar numa ilha que não tivesse comida, que o povo fosse hostil, mas Deus aprove ao Senhor que o povo dali fosse um povo abençoado. Deus havia guiado para uma ilha com um povo hospitaleiro que tratou com toda a humanidade possível, né? Glória a Deus. Deus cuidando, né, de Paulo, cuidando ali da tripulação, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, é como se fossem bons samaritanos, né? Então, ajudaram ali o próximo, né? Ajudaram ali aquele povo que estava ali naufragado, né? Glória a Deus, que bênção, né? Que bênção. Então, versículo 3 fala que, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, então Paulo estava para a fogueira crescer ali, né? Para a fogueira não morrer, Paulo ajuntou alguns gravetos e jogou ali um feixe de gravetos. E uma víbora, versículo 3, né? Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão.
prendeu-se-lhe a mão. Então, Paulo ali tentando, Paulo assumindo a liderança, né? Lembrando que ele já tinha assumido essa liderança aí dentro do barco, quando as pessoas notaram ali que tudo que Paulo falava, tudo que Paulo fazia acontecia. Então, Paulo assumia essa liderança no barco, e aqui também Paulo assumindo a liderança aí dos naufragados, né? Dando o exemplo ali, catando gravetos para manter a fogueira acesa. Então, Paulo sempre aí com esse intuito de servir, né? Ele fala muito sobre servir na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios, na carta aos Romanos. Então, Paulo aqui servindo a todos, né? Então, diante das circunstâncias, Paulo servindo, né? Catando ali gravetos. Nada era indigno para o apóstolo, né? Ele dizia que ele não estava para ser pesado para ninguém, ele trabalhava quando ele chegava em alguma cidade para o seu próprio sustento, ele não era pesado nas igrejas, não que ele não tivesse, como ele fala, se ele não tivesse por merecer, mas ele fazia isso para dar o exemplo a todos. A única coisa indigna para Paulo era o pecado, né? Ele se afastava sempre do pecado, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E nós, como cristãos, né, devemos usar a palavra de Deus aqui, esses exemplos do apóstolo Paulo, e sempre estar prontos para ajudar, né? Nenhuma tarefa deve ser pequena demais para os servos do Senhor, né? Que tem a mente de Cristo, nossa mente é transformada, temos a mente do Senhor, né? Então temos que ser servos uns dos outros, né? Então Paulo, quando joga esses gravetos na fogueira, né, uma vibra, contato com o fogo ali, com o calor, salta, né, sai da fogueira e prende na mão de Paulo. Então, mordeu a sua mão, e se Deus havia prometido guardar Paulo, né, Paulo já tinha vencido um naufrágio, já tinha vencido ali ondas, né, já tinha vencido ali o povo, né, porque o povo foi hospitaleiro, e não seria uma víbora, né, o Senhor não ia deixar que uma víbora acabasse aí com os seus planos, né, a serpente sempre símbolo de Satanás, né, porque a serpente foi a serpente que enganou Eva, então, de certa forma, Satanás aí tentando parar com os planos do Senhor, né, então essa víbora picou Paulo, mas nós iremos ver que ela não lhe causou nenhum mal. Versículo 4, ó. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Versículo 5, porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, né? Então, ainda existiam promessas, é importante eu estou frisando isso, né, porque ainda existiam promessas na vida de Paulo, e essas promessas tinham que se cumprir. Isso mostra que as nossas vidas também estão na mão do Senhor, né? Se você tem alguma promessa do Senhor, nada vai lhe acontecer até que essas promessas se cumpram. Tudo tem o tempo do Senhor, tudo está determinado pelo Senhor. Né? Glória a Deus. Então, Paulo, os bárbaros, né, eles pensam ali, afirmam na hora que Paulo tinha cometido algo muito grave, um pecado muito ruim, que era um homicídio, um assassino, porque é como se a morte estivesse perseguindo Paulo. Mas sabemos que não era morte, né? Sabemos que era o inimigo das nossas almas, né? Querendo impedir o plano de Deus na vida do apóstolo Paulo. Então, eles acreditam aqui, embora não, você vê que os bárbaros aqui acreditam que existe uma justiça e ao universo, né? Como o pessoal fala hoje, não conheciam ainda o Senhor, né? Não conheciam a palavra do Senhor, mas Paulo estava lá para apresentar o Senhor a todos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Mal sabiam eles que o juiz, né, que o justo juiz, que a justiça era do lado de Paulo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o versículo 6 fala que eles esperaram que Paulo viesse a inchar, né, que viesse a cair morto, vendo que nenhum mal, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então, esses homens de Malta, né, supersticiosos, claro, como todo paganismo supersticioso, e assim como os romanos, eles acreditavam também em muitos deuses, né, quando viram que Paulo não adoeceu pela picada da víbora, né, da serpente, talvez venenosa, não sei, a Bíblia não identifica se ela era venenosa ou não, então já mudaram de pensamento, né, Paulo antes no versículo 4 era um assassino, era um homicida, e no versículo 6 Paulo já é tido como um deus, né. Então, como eles eram extremamente supersticiosos. Algo desse tipo que nós estudamos,
que aconteceu lá em Atos 14. Lá em Atos 14, nós temos que Paulo e Barnabé em Listra, eles curam um homem ali aleijado, um homem que era coxo, né, desde o ventre da sua mãe, e o homem, quando foi curado, começa a saltar, né, começa a andar, começa a saltar, e os habitantes de Listra logo chamam Paulo de deuses, né, Paulo e Barnabé de deuses, né, Paulo seria Mercúrio e Barnabé seria Júpiter. Então, e logo em seguida, né, alguns dias depois, eles foram, de serem adorados como Deus, eles foram apedrejados, né, foram apedrejados ali na cidade de Listra, né. Então você vê que como as pessoas mudam de opinião, né, uma hora você é um assassino, uma hora você é uma pessoa que não presta, e outra hora que você é endeusado, como foi o caso aqui do apóstolo Paulo. Então Paulo apenas sacudiu a vibra no fogo, passou algum tempo ali, nada aconteceu com o apóstolo Paulo, mudaram logo de parecer, e essa picada, era, como sempre, né, serviu para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo que acontece na vida do crente é para glorificar a Deus, né? Se for uma enfermidade, é para a honra e glória do Senhor. O Senhor cura através dos médicos, o Senhor cura através dos medicamentos. Então, que bênção, né? Que bênção aqui que o apóstolo Paulo estava sendo cuidado pelo Senhor, né? O paganismo, né? O paganismo, ele tem disso, né? Ele tem dessas coisas, né? E também alguns círculos evangélicos também tem disso. As pessoas pensam que a má sorte é como se você estivesse... É uma punição pelo pecado. A pessoa que se ela tá enferma, né, tá com doenças, né, tá com má sorte, é como se a pessoa estiver... isso é porque ele tá em pecado, né? Mas... não, isso não procede. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor, né? A mão poderosa do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor nos protege, nos guarda, né? O inimigo não toca se não for pela permissão do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, do versículo 7, nós temos que, perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então, eles ficaram ali no local que foi bênção, né? Como se fosse na casa do prefeito da ilha, do principal da ilha. Essa ilha, como eu falei, ela pertencia ao Império Romano, né? Roma conquistava as outras civilizações, mas não as destruía. Permitia ali que eles continuassem com as suas crenças, com as suas culturas, com as suas propriedades, com seus governos. Então, em Malta, eles se hospedaram na casa desse homem chamado Públio. Ele era o principal da ilha. No versículo 8 fala que o pai de Públio estava enfermo, estava doente. Ele estava ardendo em febre e com disenteria. Paulo foi visitá-lo, né, e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Olha aí que bênção, né? A gente começa a crer aqui que não foi a tempestade que levou Paulo ali para Malta, né? Foi Deus, né? A mão providente do Senhor que levou aquele barco ali para aquela ilha de Malta. Os malteses bárbaros, né, precisavam ouvir o evangelho de Jesus Cristo. O pai de Públio, o prefeito da ilha, o principal da ilha, estava doente. Febre, né, disenteria, talvez por conta da água, né, não sei. Mas aprove a Deus que ele estivesse doente. E Paulo ali impôs as mãos sobre ele, orou naquela oração com clamor, oração fervorosa, impôs as mãos. Paulo tinha muitos dons do Espírito Santo, ele que compilou todos os dons. Alguns estudiosos creem que ele tinha praticamente todos os dons, né? Não sabemos. Então ele orou, impôs as mãos e o pai de Públio foi curado, né? Glória a Deus. Como se fosse uma recompensa de Deus, né? Já que Públio, de certa forma, hospedou com toda a generosidade, com toda a bondade, né? Paulo e todos os que acompanhavam. Eram 270 pessoas, não eram poucas, né? Então, você provê hospedagem, você provê ali hospitalidade para 276 pessoas. Nenhuma morreu, nenhuma pereceu. Então, é um ato grande de generosidade. Então, que bênção, né? Versículo 9 fala que, ante essa cura, os demais doentes da ilha, enfermos da ilha, vieram e foram curados.
Então, os demais enfermos ali souberam, né, da cura do pai de Públio e trouxeram seus doentes. Algo semelhante acontecia na época de Jesus Cristo. Jesus, na casa de Paulo, ali de Paulo não, da casa da sogra de Pedro, ele curou em alguns enfermos e a tardinha encheu de gente ali na casa da sogra de Pedro, né? E Jesus curou a todos, como diz na palavra do Senhor. Então, todos procuraram Paulo ali e curas sobrenaturais aconteceram ali. Sempre que o apóstolo Paulo estava ministrando, né, estava em alguma cidade, como nós vimos, as curas aconteciam, né? Os milagres aconteciam. Então, todos começaram a ver, né, que aqui no meio daquelas pessoas que sobreviveram ao naufrágio existiam pessoas diferentes, existiam pessoas de Deus, né? Então, e Paulo usou do seu ministério aí, dos seus dons para o bem comum, né, para o bem do próximo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Os quais, versículo 10, nos distinguiram, né, observaram, viram que tinham pessoas diferentes, tinham pessoas de Deus, o testemunho deles era bênção. Então, distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Olha aí, gratidão, né? Essas pessoas aqui foram gratas pelas curas, né? Paulo deve ter evangelizado. Nós vamos ver no versículo 11 que foram 3 meses que Paulo passou ali com... E 276 pessoas passaram na ilha de Malta. Então, todos viram naqueles homens pessoas de Deus e foram gratas pelas curas, muitas honrarias. O navio quando eles foram prosseguir, foi cheio, né, das necessidades de mantimentos. Então, quantas pessoas, se a gente parar para imaginar, quantas pessoas foram impactadas pelo evangelho nessa viagem? Por exemplo, o centurião Júlio foi impactado, os marinheiros do navio foram impactados, os prisioneiros, né? Os soldados, né, Júlio estava levando diversos prisioneiros, então Júlio foi impactado, os soldados que estavam com ele foram impactados, os presos foram impactados, os marinheiros do navio foram impactados pela mensagem. Na ilha de Malta, Públio, o pai de Públio, demais pessoas foram impactadas pelo evangelho. Até os amigos de Paulo que estavam com ele, Lucas, Aristarco, eles foram impactados, tiveram uma fé aumentada. Então, que bênção, né? Que bênção. Como por isso que o símbolo do Espírito Santo é fogo, né? Porque o fogo, ele se alastra, né? O fogo, você tocar fogo aqui nessa mesa, logo vai tocar fogo aqui no armário, vai tocar fogo em outro canto na cortina, se alastra. Então, isso é o evangelho, né? A palavra, ela não volta vazia, já se alastrando aqui na ilha de Malta. Então, onde Paulo chegava, a obra do Senhor era feita. Então, muitos mantimentos foram trazidos. Versículo 11, 3 meses eles ficaram em Malta, ou seja, a navegação estava toda parada. Eles passaram um mês em novembro, passaram o mês de dezembro, o mês de janeiro todo, só partiram em fevereiro. Imagina aí quantos milagres Paulo deve ter feito em Malta, né? Não foram registrados aqui, né? Quantas curas, né? Quantos discursos, quantas pregações. Lucas, claro, não registrou aqui pra gente. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o inverno acabou, versículo 11. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino. Olha aí, outro navio alexandrino. Né? O primeiro tinha naufragado, então agora era hora de retomar a viagem, né? Então, novamente, o navio de carga da cidade de Alexandria, né, que sempre levava grãos, como eu falei, ele passou ali. E esse aqui ele foi mais esperto, ou mais prudente, né, por assim dizer. Esperto não, mais prudente, porque, versículo 11, ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha, e tinha por emblema Dióscuros, ou Castor e Pólux. Algumas traduções trazem o nome Castor e Pólux. A gente vai entender já já. Então, esse navio ele foi mais inteligente, né? Ele chegou antes em Malta, passou o inverno ali, foram mais prudentes, né? Invernaram na ilha de Malta, enquanto Paulo e seus companheiros ali foram pegos no meio da tempestade. Como a gente viu, já tinha passado
é o dia da expiação, os ventos já estavam mais fortes, e eles foram pegos de surpresa ali, não conseguiram chegar no porto de Fenice, como nós vimos, né? Quando eles embarcaram de bons portos, eles iam descansar, iam invernar em Fenice, e o navio acabou se perdendo ali na tempestade. Então eles pegaram esse navio aqui chama Dióscuros, né? Na minha tradução fala Dióscuros. Dióscuros, ele nada mais é do que deuses gêmeos, né? Dióscuros significa deuses gêmeos, que eram, outras traduções falam que era Castor e Pólux, que eram segundo a mitologia, esses dois, eles eram filhos gêmeos de Júpiter, que tinham sido transladados para o céu, não tinham sido transformados em estrelas, e segundo eles falam na mitologia grega, que os marinheiros usavam essas constelações para se guiar ali, né, se guiar durante a noite. Então eles acreditavam, claro, que esses dois deuses aqui traziam sorte, né, e os marinheiros colocavam a insígnia, colocavam o emblema deles, né, um ficava de um lado do barco e o outro ficava do outro lado, né, Castor e Pólux, um do lado do outro, assim, no barco, né, nas laterais do barco. E aqui chama Dióscuros, que significa deuses gêmeos, que faz referência a Castor e Pólux, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, idolatria, né? Nada mais do que idolatria, mitologia grega. Tocando aqui, a gente já vai começar a ver o nosso mapa, né? Vamos voltar aqui ao nosso mapa. Estamos pertinho do fim, então o mapa já ele vai acabar. Glória a Deus. Então, eles estão, para a gente entender aqui, eles estão na ilha de Malta, né? Então eles fazem a palavra do Senhor fala que eles, só colocar aqui, pronto. A palavra do Senhor fala aqui, versículo 12, tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Então eles partiram de Malta após 3 meses e ficaram em Siracusa, né? Passaram ali 3 dias em Siracusa. Siracusa também tinha um porto, né? Era uma cidade principal aqui da ilha da Sicília, ó. Sicília, não podemos confundir com a região da Cilícia, onde ficava Tarso, né? A gente não pode confundir essas duas regiões. Então, aqui é a região da Sicília, hoje a Itália, pizza siciliana, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eles ficaram aqui 3 dias, versículo 13, donde bordejando é você ir costeando, né? Navegando pela costa, né? Então, bordejando, chegamos a Régio. Então, de Siracusa, após 3 dias, eles foram para a cidade de Régio, que também fica aqui no sul da Itália. No dia seguinte, né, soprando vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli. Então, 2 dias depois, eles soprou um vento abençoado aí, e eles conseguiram chegar lá, já realmente na Itália mesmo, lá em Puteoli. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Puteoli já era um dos principais portos aí da Itália, nessa parte aqui, desse lado de cá, desse lado oeste. Então, era um grande porto aí, o trigo vindo do Egito, vindo de Alexandria, desembarcava geralmente nesse porto. A cidade tinha uma baía, né, que era a Baía de Nápoles, e hoje ainda existe uma cidade ali chamada Pozzuoli, não sei como pronuncia, mas seria Pozzuoli. Então, essa cidade, ela tem um templo de Júpiter, tinha um templo de Júpiter lá e tudo mais, e eles ficaram ali, desembarcaram ali, havia acabado então em Puteoli a viagem de barco, né? Então Paulo não ia mais, nessa viagem não ia ter mais barco na história, né? Então eles conseguiram chegar perto de Roma, conseguiram chegar no porto de Puteoli, o vento abençoou, né? Deu mais essa força aí, o vento sul soprou, e eles conseguiram chegar e percorrer esse longo percurso em apenas 2 dias, né? É um longo percurso aqui de Régio até Puteoli, né? São muitos quilômetros, 400 quilômetros mais ou menos, se eu não me engano. Não, 290 quilômetros, perdão. Então, e a gente vai ver que em Puteoli já existiam cristãos, já existia uma igreja ali, ó. Versículo 14, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Então já existiam cristãos em Puteoli. Então um grande alívio para Paulo, para Lucas, Aristarco, depois de 4 meses ou mais convivendo com ímpios, né, convivendo com incrédulos, né, com romanos, com marinheiros, com bárbaros lá em Malta. De certa forma é uma bênção você
encontrar outros cristãos, né? Encontrar uma igreja ali em Puteoli. E a viagem tinha acabado, né? Viagem de navio, creio que eles ficaram traumatizados ali, mas acabou a viagem de navio, ó. Foram 130 quilômetros de Malta até Siracusa, 130, de Siracusa a Régio, 100, e de Régio a Puteoli, 290. Então, eles percorreram aí 520 quilômetros aí nessa brincadeira aí. É muita coisa, né? Às vezes a gente percorre 300 quilômetros de carro, no conforto do carro, e já se cansa, né? Já se fadiga. E você imagina que 500 quilômetros aí num barco aí, com medo de naufragar novamente, depois do que passaram. E ainda iam vencer aqui uma etapa de 200 quilômetros até Roma, né? A viagem a pé aqui ia ser de 200 quilômetros. Então, passaram 7 dias em Puteoli, a pedido de alguns irmãos na fé. E não é citado aqui nos versículos, mas Paulo, ele estava sob a guarda, claro, do centurião Júlio. Ele não poderia ficar tanto tempo em uma cidade se não fosse pela permissão do Júlio, claro, né? 7 dias é muita coisa. Aqui a gente vê que realmente Paulo era bem visto aos olhos do Júlio, né, aos olhos do centurião. E alguns irmãos, ó, eles depois dos 7 dias, no versículo 14, né, no finalzinho do versículo 14, nós temos que eles se dirigiram a Roma. E no versículo 15, alguns irmãos ouviram notícias nossas, ó, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Então, no mapa nós temos, ó, praça de Ápio e temos 3 vendas também, ó. Então, eles partiram de Puteoli e os irmãos partiram de Roma, se encontraram aí na praça de Ápio, se encontraram em 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então, que bênção, né? A praça de Ápio ficava mais ou menos 70 quilômetros de Roma. E 3 vendas já ficava um pouquinho mais perto, né? Já ficava 50 quilômetros, né? 56 quilômetros. Esse ponto verde aqui é a praça de Ápio, né? Esse outro ponto aqui é 3 vendas. Então, 3 vendas já ficava um pouco mais perto, 56 quilômetros. Alguns choradores dizem que 3 vendas não era uma cidade, mas era um local de encontro dos viajantes. Tinha hospedagem, né? Tinha local de comércio, local de alojamento, de mantimentos, né? Compra de mantimentos, alojamento. E é interessante porque cada vez que se aproximava de Roma, Paulo, claro, se entristecia. Mas vendo os irmãos, no versículo 15, ele se anima. Ele dá graças a Deus. Ó. Por isso, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Né? E é isso que tem que ser a igreja do Senhor. Né? A igreja do Senhor, ela tem que viver em unidade. Né? Tem que um encoraja, o outro fortalece. Né? Os membros, como Paulo faz, Paulo usa o corpo, né, para fazer essa comparação da igreja com o corpo. Assim como o corpo tem muitos membros, né, e cada membro é essencial, a igreja do Senhor também tem muitos membros e todos são essenciais. Uns têm que animar os outros, né? Ninguém pode se sentir superior, ninguém pode se sentir inferior, mas todos iguais perante Jesus. Então, esses judeus que viviam em Roma, essa igreja aqui, né? Essas igrejas aqui em Roma, em Puteoli, né? Em 3 vendas, em 3 vendas não tinha igreja, mas em Roma, em Puteoli, esses irmãos, eles o evangelho chegou até eles. De onde surgiram esses irmãos? A gente só pode pensar, por exemplo, no Pentecostes, né, quando muitos visitaram, que houve ali, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo. Então, assim que a palavra do Senhor chegou a esses locais, né, a mensagem se espalhou para Roma, se espalhou para outras cidades. Então, muitos desses irmãos aqui, com certeza, estavam naquele episódio lá de Atos 2, que nós estudamos. Então, a palavra do Senhor atingindo aí todos os lugares, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? E Paulo finalmente chega em Roma, né? Versículo 16. Paulo está agora onde o Senhor queria que ele estivesse, na capital do Império Romano. Então, uma vez em Roma,
foi permitido que Paulo morasse por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Então, enquanto Paulo aguardava o seu julgamento, aguardava comparecer perante César, ele foi permitido ele morar por sua conta, né? Não sabemos se Paulo teve como trabalhar ou se os irmãos o sustentavam, mas Paulo conseguiu um local para morar e um soldado ali o guardava, né? Um soldado ali ficava na cola dele ali, para onde ele ia, o soldado ia atrás. E é o cumprimento, né? A gente vê assim, ó, uma vez em Roma, mas aqui, assim, uma vez em Roma, ele é um cumprimento de promessas, de profecias do Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia falado em Atos 19, em Atos 23, que Paulo tinha que comparecer perante César, tinha que ir a Roma, e é cumprimento da promessa do Senhor. Que bênção, né? E Paulo chega finalmente em Roma. Paulo entrou em Roma, a gente meditar um pouco sobre isso. Paulo entrou em Roma, não como ele tinha sonhado, claro, mas como um prisioneiro. Tem um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, que ele afirma o seguinte, ó: quantos homens importantes fizeram sua entrada em Roma, coroados e triunfantes, que entraram ali pelas ruas, né, pelas ruas de Roma, e eram pragas na sua geração, pragas no sentido de pessoas ruins, né, pessoas maldosas, sanguinárias. E agora nós temos um homem santo de Deus entrando em Roma, acorrentado como um pobre cativo. E ele foi uma das maiores bênçãos da sua geração. Então, como a gente pode pensar, né? Esse pensamento que Matthew Henry é tremendo, né? Na cidade de Roma entraram pessoas cruéis, generais, imperadores, pessoas que eram pestes. Né? Entraram coroados, entraram triunfantes, as pessoas saudando. E quando um homem santo de Deus, que só pregava sobre salvação, sobre Jesus Cristo, sobre o amor, entrou acorrentado, né? Entrou ali, nem notaram, né? Se notaram, foi para escarnecer dele, não sei, né? Que bênção, né? Glória a Deus. Então, e nós temos também que outro historiador também, eu trouxe aqui também outro comentarista bíblico chamado Werner, ele escreve o seguinte, ó: quantas vezes Paulo dirigiu para Roma seus anseios, né, suas orações, seus planos. Agora ele tinha chegado ali. Quantas pessoas entraram, né, o mesmo pensamento de Matthew Henry, quantas pessoas entraram em Roma ao longo dos séculos da antiguidade, generais, imperadores, comerciantes, poetas, filósofos. Ninguém terá dado grande atenção à entrada desse prisioneiro judeu como escolta militar. Então, e foi Paulo justamente, né, alguém que influenciará de forma profunda e duradoura o mundo do que todos os outros, aqueles outros que entraram em Roma, né? Todos os outros que entraram ovacionados, né, morreram. Seus nomes, claro, ficaram para a história, mas Paulo causou um alvoroço no mundo. Até os dias de hoje, nós estudamos suas cartas, nós estudamos sua história, nós escutamos como a sua fé e a sua devoção levou as pessoas, né, levou Jesus Cristo até o coração de todos. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Que bênção. Então, logo que chegou em Roma, versículo 17, né, nós já estamos finalizando aqui. Então, Paulo convocou ali uma reunião, né? 3 dias depois ele convocou os principais dos judeus, versículo 17. E quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Então, Paulo, ele, assim que chegou, né, ele tratou de convocar os judeus, né, os seus irmãos de sangue, para falar, né, a gente vai ver aqui, acho que não hoje, mas no próximo estudo a gente vai ver o que Paulo, esse é um pequeno discurso ali de Paulo, né? Um pequeno discurso aqui em que ele vai falar que ele está ali apenas pela esperança de Israel, que é o Messias. Ele está ali apenas porque cria que o Messias havia chegado, né, que ele havia ressuscitado dos mortos.
Então ele chama esses irmãos ali, e muitos afluem para ali. A gente vai ver a partir do versículo 23 que Paulo vai fazer uma pregação tremenda ali. A pregação é tão tremenda que é o dia todo. O versículo 23 fala que de dia, de manhã até a tarde, 8, 10 horas de pregação, né, de discussão ali sobre Jesus Cristo. Então vai ser bênção, né? Essa última metade aqui do livro de Atos dos Apóstolos vai ser bênção para a nossa vida, né? E talvez nós terminemos na próxima segunda-feira, né? Enquanto já está no finalzinho aqui, vai ser bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Eu gostaria agora de convidar a irmã Glória, você pode fazer essa oração por nós, essa oração final, a Jane não está aqui, então a irmã Glória pode fazer essa oração se ela estiver me escutando, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Acho que a irmã Glória não está escutando, né? Então vamos orar, né? Eu vou fazer essa oração para que a gente possa finalizar aqui esse estudo, né? Mais um estudo para a honra e glória do nome do Senhor, né? Que nós possamos meditar aí nessas palavras, né? Em como Paulo foi recebido com hospitalidade, como ele pregou o evangelho ali na ilha de Malta. Paulo sempre ali com o desejo de ajudar, com o desejo de ser servo, né? Juntando ali gravetos, foi até mordido por uma cobra. Mas Paulo sempre teve esse pastor, esse sentimento de pastor no coração. Ele era evangelista, visitava as cidades evangelizando, mas a gente sempre notava essa alma pastoril, né, no apóstolo Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por mais um dia, Pai, por mais esse sábado, mais um estudo, que tu possas, Pai, receber dos altos céus os louvores que foram entoados, a palavra que foi estudada, que foi meditada, as orações, Pai, recebe, Pai. Te peço para abençoar cada irmão que está aqui, Pai, protegendo, Pai. Visita cada lar, visita cada área, Pai, área espiritual, área financeira, Pai, área da saúde, Pai, precisamos de saúde. Nós confiamos em Ti, Pai, que Tu és o autor da vida, o Criador, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu és onipotente, Tu és onipresente, Tu és onisciente, Pai. Tudo está patente ao Teu cuidado, Pai. Tudo está patente aos Teus olhos, Senhor. Te peço em nome de Jesus, visita os nossos familiares também, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Eu te peço em especial pela sogra do Sheldon, Pai. Visita ela ali naquele leito de hospital, Pai. O que o homem não pode fazer, Pai, Tu podes, Pai. Doenças que são incuráveis para o homem, mas para Ti não é, Senhor. Pessoas, no tempo de Jesus, pessoas cegas, pessoas coxas de nascença, mas o nosso Senhor Jesus, pelo poder, pela sua glória, pelo seu imenso poder, ele fez com que todos enxergassem, fez com que todos andassem, fez com que mortos ressuscitassem. E ele disse que nós, através dele, nós temos essa mesma autoridade, Pai. E é em nome de Jesus, Pai, que nós ordenamos a cura. Nós ordenamos, Pai, o milagre, Senhor. Claro que tudo conforme o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, visita ali a sogra do Sheldon ali no leito de hospital, dona Gigi, visita ela, Pai. Traz à existência aquilo que não existe. Faz, Pai, o Teu mover, Pai. Onde o homem não pode, Tu podes, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, abençoa cada um que está aqui. Que nós possamos ter um domingo de paz, um domingo de bênção, né? Que possamos dedicar um tempo a Ti, um tempo para meditação, um tempo para a leitura da Tua palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Te peço para abençoar a nossa nação, abençoar essas eleições que estão vindo aí, que nós possamos, que Tu possa, Pai, nos mostrar quem votar, pessoas honestas, pessoas de Deus, pessoas que sejam sábias, segundo as Escrituras. Sábio, segundo a Escritura, é aquele que teme ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada um, Pai, dos nossos familiares que estão longe, Pai, aqueles que estão longe, faz com que o Evangelho possa chegar a cada um deles, que eles possam ser transformados pelo poder da palavra. E é isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, nos dá uma noite abençoada, uma semana amanhã iniciando de bênçãos também. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que nós oramos, e pela fé, Senhor, nós já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor a todos, e amanhã possamos estar aqui na mesma hora, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe cada um. A paz do Senhor, boa noite a todos. Obrigada. Paz, homem, paz, irmã Glória, Sheldon, Thaís, irmã Elisa. Amém.
Paz do Senhor Jesus. Paz, do Senhor, irmão irmão Michele. Renato. Paz do Senhor, irmão Renato. Paz a todos. Paz.